Olha, para os assinantes da NET espalhados em toda a cidade de Sorocaba, aliás, não só Sorocaba, Votorantim, Itapetininga e tantas outras cidades que nos contemplam com audiência, a gente fica aqui, né? Muito privilegiado por esse aspecto e agradecendo, obviamente, você que está aí do outro lado. Roberta Urquiza é a nossa convidada toda especial, já estava prometendo essa entrevista, essa conversa aí com a nossa querida Roberta. Ela é designer de interiores, nós vamos saber do que se trata, qual é o tamanho da responsabilidade nessas suas atividades, é uma artista plástica, tá? É curadora, entre outras coisas, mas disso a gente vai falar daqui a pouquinho, tá certo? Você é nosso convidado todo especial, antes de mais nada, estamos prestando serviço aqui, essa é a nossa proposta, não sai daí que nós já voltamos. Olha, já de volta, agradecendo aí você que está conosco, lembrando que daqui a pouquinho, já na sequência, e a própria Roberta vai nos explicar qual é o conteúdo que nós vamos trabalhar na sequência da programação, mas agora a gente vai falar muito, principalmente de design de interiores, que é o segmento aí que a nossa Roberta tem domínio, tem segurança naquilo que desenvolve, né? Roberta, estava devendo esse tipo de trabalho aqui com você, me perdoe até o tempo aí, o atraso, mas essa correria, acho que é bacana, sinal que tem coisa para se fazer, né? E a gente se sente muito bem produzindo alguma coisa nos dias de hoje, né? Quando eu falo assim design de interiores, eu já de cara quero saber de você o seguinte, qual é o tamanho dessa responsabilidade, quais são as atribuições que recaem nas suas costas? Ou nas mãos, né? Porque aí depende muito, né, na sua área, no seu segmento. Sim. Boa tarde, né? Boa tarde, tudo bem, Alexandre? Graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Eu estou feliz aqui. Então, na verdade, design de interiores é uma profissão nova. Ela vem da decoração, então há uns 3, 4 anos atrás não existia faculdade, não existia cursos, era mais na área de decoração, então todo mundo é decorador, né? E algumas pessoas foram se especializando e foram fazendo faculdade, surgiu agora a faculdade, tem faculdade de design de interiores, tem cursos técnicos, tem especializações. E o que o design de interiores faz nos dias de hoje? Ele é responsável por tudo, até pela iluminação de uma obra. Então, quando a gente estuda a iluminação, a gente estuda o piso, metragem, tudo que você imaginar. Sem perder o foco da funcionalidade e da praticidade. Exatamente isso. O seu cliente, eu não sei se eu posso chamar assim, mas é isso que ele pede, além da redução de custos? É mais ou menos isso? E aí é o grande desafio de vocês, ou não? Primeiramente, ele acha que quem faz isso... O arquiteto faz também, o engenheiro faz também. Então ele acha que o design de interiores faz só a parte decorativa. Mas a gente tem capacitação para fazer tudo, porque a gente estuda. Então avançou nesse aspecto. Avançou. Então, agora é como se fosse uma especialidade da área da decoração. Exatamente. Eles, na verdade, dividiram isso, né? Foi dividido, antes o engenheiro fazia tudo. Ele só não fazia a parte de decoração. Agora, Roberta, entre aquilo que você acha bonito, né? E aquilo que satisfaz o seu cliente, como é que você harmoniza isso? Existe... Não estou nem falando de custo, da praticidade, nada. Eu estou falando da questão do gosto mesmo. Divergências. E tem? Muitas. Mas e aí? Aí chega uma hora que você cede, você briga. Como é que é a relação? Primeiro que a gente não pode brigar, porque o cliente que manda sempre. Ele está contratando você, então você tem que entrar... Mesmo que fique tecnicamente completamente fora daquilo que você tem enquanto... capacidade, especialidade técnica no assunto, ou é jogo de cintura? Então, você tenta usar o que o cliente quer com o que você acha, né? Com o que você tem certeza que vai ficar melhor. Então, a rigor, você é que vai se adaptando ao gosto do cliente. Sempre, é muito difícil você bater em cima. E tecnicamente não compromete não o trabalho ali? Não compromete, porque o que acontece? Vou te dar um exemplo de cores, por exemplo. Você pede para eu pintar, você gosta do azul. E eu vou trabalhar com preto e branco. Vou sugerir para o meu cliente trabalhar com cores primárias. Mas aquela parede, o azul fica mais bonito pelo gosto do cliente. Roberta, me perdoa. Perguntar sempre é mais fácil, né? Mas é assim, você tem como mostrar antes para a pessoa? Tem, hoje nós temos, olha como é que ficou, meu cliente. Olha como é que ficou. A gente faz layouts antes. Você tem razão. Então... a gente faz um projeto arquitetônico antes e a gente entrega para o cliente. Tá, mas não tem nada de virtual aí.
Existe hoje um layout que a gente faz virtual e entrega para o cliente. Se eu soubesse, eu tinha trazido para te mostrar dos hotéis. Bem parecido com aquilo que vai ficar, o trabalho final. Bem parecido. O que muda um pouco é a teoria, né, da prática. Porque a gente mede os espaços e, às vezes, por exemplo, eu compro esse sofá para colocar ali, naquele ambiente. Entendi, e às vezes não fica legal aquele sofá ali. Ele vai ficar legal em outro ambiente. Então o design está ali para quê? Para ajudar nessa orientação. Aí vem a adaptação, então. Vem a adaptação. E como eu sou artista plástica também, então eu entro um pouco eu mesma tenho um pouco de divergências com cores, com harmonização das cores, dos tapetes, das almofadas. Tá, quando você fala em harmonizar, tem que seguir uma tendência para os dias de hoje, para o século XXI, é isso que nós temos, é isso que o segmento está pedindo, já é um referencial que você traz desde a época de cursos e faculdade, ou é o gosto que prevalece nessa hora? Os dois, porque coisas, então. Junta, porque, por exemplo, vou te dar um outro exemplo, você me contrata para fazer a decoração da sua casa, só que você tem os móveis antigos da sua família, e você quer que prevaleça aqueles móveis nos dias de hoje, no século XXI. É possível? É possível, você tem que adaptar. Não tem divergência aí não tem confronto? Não, você tem que adaptar as cores do mercado, as tendências, os móveis que você tem, as cores que combinam, as cores que ficam melhor. Não ficou bonito, mas ficou do gosto do cliente, é o que vale também? Eu acho que sim, essa é a minha opinião. Não sei se é ético a gente entrar nessa questão aí, mas quando você tem lá o seu cliente que tem gostos diferentes, tá? Mas incompatíveis com custos. Aí também você tem que mostrar toda uma cintura para poder chegar num consenso. Então, vou te dar um exemplo. A gente não vai falar de lojas aqui, mas de valores. O cliente ele vai me passar um orçamento. Ele vai falar, eu tenho 10 mil reais para fazer esse ambiente. Nem sempre o bonito é caro. Tem que ter bom gosto, sempre. Tá. Mas não significa que, se eu quero bonito, você vai ter que pagar um pouco mais. Uma coisa não está relacionada à outra. Não. Eu consigo, por exemplo, pegar os 10 mil do cliente e reduzir para 2. A diferença é onde eu vou comprar esse material e essas coisas, a mão de obra. Tá, mas e a qualidade? Qualidade é a mesma. Isso é bom. Ótimo. Pelo menos nós estamos mexendo na qualidade. Às vezes não tem tanta durabilidade. Mas levando em consideração que naquele momento o cliente não tem aquele valor total, ele tinha quando ele contratou. Mas aí a obra foi encarecendo e ele começou a ficar sem dinheiro para decoração. Deixa eu lhe fazer uma outra colocação, Roberta. Eu imagino assim, essa é a parte final. Não sei se eu estou errado. Não, você está correto. Só que aí já se gastou na estrutura, no saneamento básico, na compra do terreno, enfim, na própria construção em si. E chega aquele o moranguinho, né, para colocar ali, entendeu? E aí, como é que faz? Aí já não tem mais dinheiro, meu Deus do céu. Não tem. Mas é o que vai deixar bonito, né? Que vai contemplar tudo aquilo que ele tinha enquanto ideia, né? Como é que faz? Então, eu começo pela sala, que é onde, se eu tiver que escolher entre os ambientes, escolher cortar custos, que eu cortei, né? Já fui direto pro ambiente. Por favor, meu banheiro tem que ficar bonito também, hein? Só que assim, ele vai falar pra mim que ele não tem o dinheiro, que a verba dele é essa, e que a gente tem que... Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir essa verba, eu tenho que tentar comprar material mais barato. Então, vou te dar um exemplo. Se ele tem um valor de 10, 15 mil reais para fazer uma sala, eu vou numa loja mais cara, eu vou comprar um móvel diferenciado. Roberta, por que sala é a grande referência? Porque quando você entra numa casa, qual a primeira coisa que você vê? Mas será que hoje, necessariamente, dentro desse conceito, depois a gente vai falar o que é um condomínio vertical, o que é horizontal, o que é uma chácara, o que é um hotel, por exemplo, que tem tudo a ver com o seu segmento aí, não é? Com a área que você domina, mas é exatamente isso? Na hora que eu entro, já de cara eu entro para a sala e aí eu começo a reparar? Se o cliente me perguntar por onde começar, eu começaria pela sala. Porque eu acho que é a primeira vista que você tem da casa. E vai indo por cômodos. Não já dá uma noção do que é o restante, é isso? Porque você recebe, né? Não tem a dúvida. As pessoas, então... sala de visita, né? Como a gente os quartos dizer. Você fecha as portas. Claro, então eles não vão. Tá. Você consegue levar seus móveis antigos. Cozinha, talvez, por último também, né? Porque não é uma coisa muito... Que as pessoas não se reúnem. Perfeito. Então eu começaria pela sala. A compra, eu iria numa loja mais cara. Daí, se eu não tiver o dinheiro, o cliente não tiver, a gente vai para uma 25 de março. Que é onde distribui, né? Perdão, qual é a autonomia que você tem para isso tudo?
Ah, eu tenho grande autonomia. É. Então, mas você briga por essa autonomia, o cliente te dá, ou de repente o cliente quer estar em tudo. Ah, eu vou para escolher determinada coisa, o cliente está ali do lado. Vou não sei onde, o cliente está ali do lado. Isso atrapalha, ajuda, vocês conversam antes, conversam depois? Eu gosto de trabalhar junto com o cliente, para não ter problema. Ele vai junto. Para depois ele não falar não e você ter que recuar ele e mudar tudo. escolhe, ele fala a ideia dele, ele me mostra o que ele quer. E daí, baseado no que ele quer e no que ele gosta, eu mostro para ele o que fica bom ou não. Quem é o seu, quem são os grandes aliados até que você entregue o trabalho? Desde o momento que você é contratada até a arte final, digamos assim, o trabalho final. Muita gente. As lojas, obviamente, tá? E aí hoje nós temos lojas que contemplam tudo aquilo que vocês, arquitetos, decoradores, enfim, exigem. Estamos bem nesse segmento ou estamos devendo para... Eu acho que está crescendo muito esse segmento. Cresceu muito por causa da construção, né? A construção civil cresceu muito. Entendi. Não esse ano agora que a gente deu uma estagnada. Mas é por conta do momento que a gente está vivendo. Isso mesmo. Então, assim, existe mão de obras especializadas, não especializadas. Entendi. Roberta, vamos falar de espaço aqui. Vamos. Eu quero uma coisa muito linda, muito prática, muito funcional, mas é tudo muito pequenininho, sabe? Com todo respeito, né? Nós temos apartamentos hoje de 60 e aí vai até 600 metros quadrados, enfim. Isso dificulta, é o grande desafio para vocês? Como é que é? Não tem desafio, na verdade, porque... Mas com espaço fica mais fácil para vocês trabalharem, ou não? Estou enganado aqui. Depende. Depende do cliente. Se for um homem, por exemplo, que pede para fazer uma decoração de um apartamento, existe prioridades para ele que não é para uma dona de casa. Então, o que acontece? Existem grandes diferenças e não existe essa dificuldade para um profissional. O profissional, ele vai saber se adequar... Questão de adaptação. De adaptação. Eu mesma morava numa casa de 700 metros. Hoje eu moro num apartamento de 92 metros. E a transição, como é que funciona? Eu tô adorando morar no apartamento e para mim ficou muito mais prático, eu não tive desafios. Ele está adequado, então. Está adequado. A gente está brincando aqui, falando do cliente o tempo todo, como se estivéssemos aqui individualizando. Vez ou outra você tem um casal, você tem a sogra, o sogro desse casal também, vez ou outra dá palpite, os filhos que dão palpite. Cada caso é um caso. É. Então, quando você vai fazer um apartamento para um casal que tem filhos, então você vai adaptar aquele apartamento para as crianças. Tá. Aí, hoje a gente tem muito cozinha americana, né? Cozinha aberta, que não funciona muito no Brasil, a minha opinião, porque é um a gente... conceito que ainda não pegou? É americano, né? E a gente cozinha. O brasileiro, ele cozinha muito. Então, os apartamentos ficam abertos, né? Isso funciona nos Estados Unidos. Eu acho que no Brasil não funciona tanto. Não pegou? Eu acho que pegou, mas não funciona, porque você espalha tudo para a casa inteira. E sai um pouco daquele conceito que a gente estava falando, de começar pela sala, de começar pela cozinha. Fica muito aberto também, né? Exatamente isso. Entre condomínios verticais, horizontais, chácaras, hotéis, tem aquele espaço, aquele setor que o profissional se sente mais à vontade ou também aí é um processo de adaptação? Eu acho que tudo é um processo de adaptação ao cliente. Eu acho que eu tenho certeza que o cliente cria uma expectativa muito grande quando você vai entregar um projeto para ele, porque é um sonho. Sonho não tem preço. E ele fica na expectativa do que você vai entregar para ele. Você vai e tem lá um cliente que tem um ligeiro conhecimento também na sua área. Sei lá, ele é um arquiteto, é um engenheiro, enfim, mas não quer, particularmente não quer colocar a mão na massa, mas ele quer dar palpite, né? Aí é outro desafio ou é uma questão de troca de informações? Eu acho que a gente aprende todos os dias. Eu passei por isso com quem sabe e com quem não sabe, você aprende. Porque cada um sabe alguma coisa. Mesmo você estudando, você nunca sabe tudo. Entendi. Tem gente que sabe na experiência, tem gente que sabe estudando. Eu passei por isso nos hotéis, trabalhando nos hotéis. Porque um dos proprietários, ele gosta de decoração. Mas é da área ou não é só uma questão de gosto? Ele é da área dos hotéis. Aliás, tem isso. Esse tem bom gosto. É claro que no seu interior, obviamente, mas acontece às vezes? Então, cada proprietário ali tem um gosto. Um é mais clássico, o outro gosta de coisa mais espojada. Um é mais conservador, o outro já é mais ousado. E eu batia de frente direto com esse proprietário. Porque assim, Isso é bom. Ele mudava tudo que eu colocava. Isso é bom porque enriquece. Aprende. Muito.
Muito, e, assim, eu cresci muito profissionalmente até por causa dele, porque a gente discutia muito as opiniões. E como ele está na área de hotel há muito tempo, então a opinião dele sempre prevaleceu. E eu tentava entender o conceito deles ali. Isso é maravilhoso. Até que eu aprendi muito. Isso é maravilhoso. Vamos falar aqui de cursos, não só que capacite, que profissionalize, mas que, acima de tudo, especialize. Brasil está pronto, ou vamos pegar o nosso estado aqui, que tem mais a ver com a nossa realidade, né? Temos cursos para que vocês estejam cada vez mais atualizados, ou tem que buscar isso lá fora, tem que ler muito, muita internet, como é que está isso aí? Eu estudei na ProArt aqui em Sorocaba. Que é uma referência. Na época era. Aí, o ano passado, eu fiz 6 especializações na Pan-Americana, São Paulo. Então é isso que atualiza, não adianta. Ou você faz isso, ou você fica para trás. Porque tá em constante mudança, né? O tempo todo a gente a decoração tá mudando, as tendências estão mudando, o mercado tá mudando, tá tudo mudando. Hoje nós temos abriu a Belas Artes em Sorocaba, que é referência pra gente. A gente não precisa ir para São Paulo. O ano passado eu fui porque não tinha. Hoje eu faria Belas Artes aqui em Sorocaba. Também quando se fala em harmonia, tem divergências entre a pessoa técnica e a pessoa que é simplesmente cliente, que quer uma coisa bonita, mas não sabe do que está falando ali. Quando ela não sabe, ela não se mete no trabalho do profissional. Ela dá opinião. Que bom, para vocês pelo menos, né? E ela espera o resultado final. Para trabalhar. Agora, só que o resultado final tem que ficar de acordo com o que ela quer. Mas quando você leva ela, você mostra para ela o tempo todo o que você está fazendo, você tem tempo para mudar o tempo todo, junto com ela. Então ela sempre vai gostar do resultado final. Vou te dar um exemplo. Eu vou na loja de móveis comprar um sofá. Ela quer o preto. Para aquele ambiente eu acho que o laranja fica melhor. Aí eu vou tentar mostrar para ela as cores, as paletas de cores, as almofadas. Tentar mostrar para ela que aquela cor da parede que ela escolheu não combina com aquela cor do sofá. Então a todo momento você pode voltar, pode retomar o serviço, enfim. Eu prefiro trabalhar assim, porque eu acho que a gente perde menos tempo. Entendi. Consenso acima de tudo. Eu acho que sim. Eu acho que o cliente manda sempre. Ô Roberta, como é que os hotéis entram aí na sua história de vida, na sua história de profissional extremamente capacitada, como você vem desenvolvendo? O que isso mudou, né? Porque a impressão que eu tenho, conversando com você, né, e essa facilidade que você tem na hora que você coloca as coisas, é que você também não esperava esse momento que você está vivendo. Aí chega, você abraça com toda a dedicação, né, que é possível, e está feliz fazendo. Muito. Né? E precisa estar mesmo, porque senão a coisa não sai bem feita, né? Mas como é que isso acontece? Qual é a origem disso tudo? Eu entrei na rede de hotéis ano passado, então está bem recente. Não tem tanto tempo assim. Não, foi exatamente dia 25 de junho do ano passado. Tem até tempo. Meu Deus do céu. Um dos proprietários procurava uma artista plástica da cidade para colocar um quadro no hotel deles aqui, que inaugurou no dia 26 de junho do ano passado. E eu fui lá para colocar os quadros e depois para fazer tipo uma galeria de arte, colocar todas as minhas obras em exposição nesse hotel. A ideia inicial era essa. E quando eu fui colocar os quadros na parede, um dia antes da inauguração, eles começaram a descer os móveis, descer os tapetes e as almofadas. E eu via que não estava de acordo eu tô imaginando. com as obras de arte que eu ia pôr na parede, porque eu imaginava que estaria tudo pronto. Aí eu fui fazer a parte de design para eles primeiro. Eu acho que, na verdade, foi o primeiro hotel deles que foi feito essa parte de design de interiores. Até então, eles nem tinham uma pessoa especializada para essa área. Não tinham. E daí eu fiz 8 salas para inaugurar, que é o Golden Park aqui em Sorocaba. Um dia antes, fui colocar meus quadros na parede 3 horas da manhã, porque eu fiquei fazendo outras coisas antes. Porque não tem como você colocar um quadro vermelho com um tapete verde e um sofá laranja. Aí não tem a chamada harmonia? É isso? Então, mas aí como não tem design de interiores para fazer a decoração, o que eles fazem? Eles seguem o padrão de todos os outros hotéis. Mas eles sabiam que você tinha essa capacidade toda? Não sabiam. Mas como eram 53... Eu não vou falar capacidade, eu vou falar capacitação, né? Não sabiam. Eles não tinham essa noção. Não tinham. Aí eu falei, olha, eu sou design de interiores. Posso fazer a decoração primeiro, fazer a arrumação antes de colocar os quadros? Você não encheu o peito para falar, olha, eu sou designer de interiores. Você falou assim com essa simplicidade. Então tá bom, então faz. Posso fazer a harmonia desse ambiente? E eles deixaram eu fazer a harmonia do ambiente. E depois disso me convidaram para fazer da rede.
Aí eu fui fazer Ribeirão Preto. Fiz 4 hotéis em Ribeirão Preto da rede. Da mesma rede. Da mesma então rede. O conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. Todos os hotéis são o mesmo tapete, as mesmas almofadas, os mesmos sofás. É tipo padrão. Vamos chamar de padrão. E a gente vem mudando isso. Vem modernizando, eles vêm mudando muita coisa, os proprietários estão abertos a mudanças. Eles vêm por sugestão sua. Ou seja, você meio que está embutindo isso na cabeça deles ou não? Minha, dos hóspedes, do mercado, porque tem um todo, né? Que maravilha isso. Bacana. Eu acho que dá para abordar isso daqui a pouquinho. Porque uma coisa, você está numa relação direta com o seu cliente. Tá? Esse cliente tem lá um apartamento, tem uma casa, enfim. Agora você tem um cliente que disponibiliza uma prestação de serviço para uma outra clientela, que aliás diversificada e rotativa. E imagino que esse cliente, vez ou outra, dê palpites. Em algum momento você também convive com esse hóspede, digamos assim. Eu quero saber no que isso muda, no que diz respeito a você ter mais argumento para discutir com o cliente origem, né? O que é possível mudar. Dá para falar disso daqui a pouquinho? Dá para falar sim. E aí, uma outra pergunta que eu vou te fazer para daqui a pouco também é assim, não sei, né? A gente fala antigamente, dá a impressão que é muito tempo atrás, nem tanto tempo assim. Mas, tá. Eu decorei, eu trabalhei o solo aqui. Então, um tapete bonito, uma mesa, enfim, um vaso ali. Esqueci do teto, que também entra nesse conceito. Se eu estiver falando besteira, depois você me corrige. E esqueci das laterais, que são as paredes. Porque na hora que você falou quadro, eu fiquei pensando, caramba, esse quadro também tem que ter uma harmonia com o tapete. E quem sabe até com o lustre, quem sabe até com o ventilador, sei lá o que tem lá em cima, ar-condicionado. Mas isso para daqui a pouco, tudo bem? Então nós vamos para um rápido intervalo, continue conosco, não sai daí, nós já voltamos. Maravilha, não é? Hoje nós estamos aqui conversando com o Roberto Urquiza, designer de interiores, é uma artista plástica extremamente profissional, extremamente dedicado. Eu costumo dizer o seguinte, aquele profissional que respeita a sua atividade, que respeita o seu cliente, né? E respeita, acima de tudo, né, a área que desenvolve a sua atividade, não tem como não ter êxito, né, na sua carreira. Não tem como não ser feliz naquilo que desenvolve. O Roberto, vez ou outra, a gente coloca à disposição aqui dos nossos, vamos chamar de telespectadores, né, assinantes da NET de um modo geral, seja daqui, Itapetininga, Votorantim, né, enfim, dessas cidades todas. E aí, por algum motivo, eles interagem conosco. Aí tem algumas perguntas meio assim, olha, um quadro é diferente de uma obra? Eu sei lá, não pergunta para mim, pergunta aqui para a nossa querida Roberta. Pintar e desenhar é a mesma coisa? Isso tudo para daqui a pouquinho. Eu achei que ia responder agora. Não quero que você responda agora, porque agora eu preciso saber o seguinte, como você falou muito em hotel, e é uma área que você está se dedicando aí 24 horas por dia, aí aparece lá, você tem o seu cliente que sugere alguma coisa, obviamente. O cara que te contratou, por exemplo, é para ele que você tem uma responsabilidade maior, né, no trabalho que você desenvolve. Mas também nesse ciclo ali de pessoas, obviamente, sempre tem aquele que
opina, sugere, elogia, critica, enfim, e às vezes ele faz isso com a própria recepção. Eu não sei, vamos considerar que em algum momento essa sugestão chegue até você. Como é que é você? Você é radical, acata, puxa, que bacana, pelo menos vou tentar, vou pensar nessa hipótese, nessa sugestão. Como é que você funciona? Como é que o profissional tem que funcionar e você particularmente, como é que funciona? Eu acato, geralmente eu Tem que ser acato. assim? Porque o que acontece? Existe esse cliente que chega até a recepção, geralmente ele passa mais tempo no hotel do que na própria casa. Não tem muito contato com você também, né? Não, quase nenhum. Porque eu não conheço esse cliente, Entendi. esse hóspede. Uhum. Mas ele deixa lá, ele é a sugestão dele. E a gente tenta adaptar, por exemplo, ele vai pro quarto, ele fica sempre na suíte 112, ele tem uma preferência Entendi. de suíte, porque ele tá a trabalho, sempre tá ali, então ele tem uma certa intimidade com os profissionais, com as pessoas que trabalham no hotel. Então a gente tenta fazer aquela suíte mais diferenciada para o próprio cliente. Tem um senhor de idade, por exemplo, a gente fez isso em Franca. Ele queria uma cadeira para leitura. Então ele fez uma sugestão na recepção e a gente colocou essa cadeira de leitura naquela suíte. Então quando ele vai se hospedar no hotel, ele vai exatamente para essa suíte. Não queria segmentar aqui, mas obviamente que você também tem contato com essas pessoas. O jovem tem um conceito, o mais idoso, mais experiente tem outro conceito, aquele mais elitizado tem outro conceito, aquele mais intelectual tem outro. Isso acontece? Há algo em comum entre essas opiniões? Ou você tem que jogar tudo isso num liquidificador e tentar tirar alguma coisa de positivo disso? Eu jogo tudo dentro do liquidificador Precisa. e tiro a parte positiva de tudo isso, porque Mas tem muito... muita divergência, não tem? Porque uma coisa é você decorar para um cliente que está novão de tudo, acabou de se casar ou vai morar sozinho, independente disso, né? E outra coisa é você pegar um casal já numa melhor idade, enfim. Acho que É muda muito um pouquinho. difícil opiniões, porque cada um quer uma coisa. Então o hotel é bem complicado ele conseguir, então ele tem um padrão. Os hotéis hoje todos têm um padrão. Tem algumas adaptações que alguns clientes pedem, hóspedes, tem de adaptação para deficiente físico, então o quarto Entendi. é diferenciado. Aí já estamos falando de adaptação mesmo, né? Então, mas daí, voltando a falar do senhor, da senhora, então, hotel é um pouco complicado então falar é disso. possível você fazer com que o ambiente fique bonito e funcional ao mesmo tempo, prático. O meu papel Às no vezes hotel, você precisa fazer isso, né? o meu papel hoje, que eu faço no hotel, é pegar o que já tem e melhorar. Porque é fácil você fazer a parte de decoração, de adaptação. Com custo Então, baixo. você pegar com dinheiro. O difícil é você fazer sem dinheiro. É o grande desafio, então. E eu faço sem o dinheiro. Perfeito. Não que eles não me Perfeito. deem o dinheiro para fazer, eles dão. Mas eu não gasto. Então, se a minha verba for 10 mil, eu vou gastar 2. Entendi. E eu volto com 8. Tá. Mas é bom saber que você tem 10, hein? Porque daí... É como se fosse um cheque especial. Se eu precisar, eu vou ali. Porque se eu precisar comprar, eu tento não gastar. Entendi. Eu tento usar o que eu tenho, eu tento mudar as coisas, mudar os ambientes, tentar mudar com tinta, mudar com papel de parede. Não mudar especificamente o móvel, ser radical. Entendi. Ainda mais na Entendi. crise que a gente está passando, né? Tá. Ô, Roberto, você está há quanto tempo nessa área? 1 ano e 3 meses. Então, aqui é o hotel, né? Mas eu digo num todo, trabalhando com decorações, com ambiente, enfim. Eu me formei em design de interiores em 2012. Em artes Tá. plásticas em Então, nós 2003. 5, 6 anos nesse meio. Tá. Mas eu já fiz outras coisas também junto. Mas que agrego. Em determinado Agrego. momento agrego, né? Tá, mudou muito esse segmento ou não? E Eu aí acho que melhorou muito. Não, melhorou ótimo. Então, será que mudou também? Porque tem muita coisa que se você não muda, também não melhora, né? Ou pelo menos não Facilitou usa. muito. Facilitou, essa é a palavra correta. Roberto, eu estou pensando o seguinte aqui. A minha sala é a coisa mais linda. Então, um baita de um tapete. Existe tapete persa ainda? Existe. Existe, né? Existe, é belga. o top ainda. Hein? Opa, então é por aí. Só que de repente eu quero deixar minha parede linda também, entendeu? Aí eu, entre colocar uma obra e entre colocar um quadro ali, o que fica melhor? É aí que eu te chamo, é aí que você vai fazer uma certa harmonia com o tapete? Como é que funciona isso, na prática? Vamos colocar o seguinte, que o meu cliente tem uma obra de arte. Então ele vai priorizar essa obra de arte, porque custou caro, e ele vai colocar na parede, e eu vou fazer a combinação dos ambientes baseado nessa obra de arte. Então eu já estou concluindo que uma obra de arte ela é mais cara, ou
mais caro, não sei se é o termo, enfim, mas é mais valiosa do que O próprio ambiente. o próprio ambiente e o próprio quadro. O quadro, na verdade, uma obra de arte hoje, uma das mais baratas custa o quê? 15 mil reais, 20 mil reais, que seria... Mas eu não posso sincronizar um quadro também com o meu tapete? Pode, mas existe uma diferença entre obra de arte e quadro decorativo. Mas só na questão do valor que eu sinto essa diferença ou na questão mesmo visual ali? Em todos os sentidos. Ah, em todos os sentidos. Porque olha só, Aham. quando você vai para uma galeria de arte comprar uma obra de arte, qual é a sua prioridade? É a obra de arte. Então você vai me não tenho chamar a e você dúvida. vai falar para mim, olha, eu Se quero... eu chego e falo que era um quadro, a pessoa vai me tocar Não, na mas ela vida. vai falar assim, É. eu quero saber onde eu vou colocar essa obra de arte. Ela não vai perguntar para mim onde vai esse tapete. Então a prioridade entendi, é a obra de arte. entendi. Daí baseado na obra de arte na parede, o que a gente faz? A gente vai buscar os móveis que vão se adequar àquele ambiente. Aí você compra um quadro decorativo. Então qual é a diferença do quadro decorativo? O quadro, ele tem que combinar com o tapete vermelho, com o sofá laranja, porque ele custou barato. Você pode trocar de lugar, os móveis você pode trocar depois. Então existe uma diferença entre obra de arte e quadro decorativo. Não existe conceito nenhum, o quadro decorativo. Ele é só para combinar, para harmonizar o ambiente. Agora, necessariamente nós estamos falando de uma sala? Ou eu posso usar esse mesmo conceito, essa mesma técnica, digamos assim, para outros cômodos da minha casa? Em todos os ambientes, colecionadores de obra de arte, eles têm obras de arte até em banheiro. Sério? Nossa, eu conheci a irmã do Romero Brito, ano retrasado, ela tem obras de arte no banheiro, um monte de quadro pendurado. Tá, mas espera um pouquinho. E a durabilidade? Porque uma coisa é você pensar, você tem um ar-condicionado, quando você vai para um banheiro, por exemplo, você tem chuveiro o tempo todo funcionando, isso não reflete, não traz algum impacto ali para aquela obra? Esse banheiro, na verdade, seria um lavabo, me perdoe. Ah, tá bom. Pro lavabo aí ficou mais fácil. Onde Tá. não tem... Ninguém toma banho Ninguém ali, toma né? banho, não tem umidade nenhuma, porque uma obra de arte não pode ficar... Entendi. Ter umidade. Não pode ter essa exposição. Não umidade pode ter que essa você diz, exposição. né? A gente está falando de arte, está falando de decoração aqui, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Não? Não. Eu vou te explicar o que é uma obra de arte e o Então, que é vamos lá. um quadro decorativo. Então vamos lá. A obra de arte, quando você vai desenvolver, para fazer uma obra de arte, você tem que ter um conceito. Você estuda isso. Eu, por exemplo, tenho 5 coleções. E vou te dar um exemplo da minha coleção mobilidade. Quando eu fui pintar mobilidade, que são bicicletas, eu fui estudar as ciclovias. Eu vi que Sorocaba era a terceira maior cidade de ciclovias do mundo. Então você define América um tema. Latina, desculpa. É como se você estivesse definindo um tema e trabalha em cima daquele Daí tema. você vai estudar o conceito, por que existe a ciclovia, quem trouxe a ciclovia, qual a necessidade da ciclovia para a cidade, Entendi. por que aquela cidade tem ciclovia e a outra não tem. E todas essas informações você consegue agregar tudo num único... Aí quando você vai pintar, você tem É. informação para pintar, você tem um conceito. Então isso é uma obra de arte. Não é um quadro decorativo que eu vou jogar tinta, Entendi. vou pegar uma espátula e vou pintar em 1, 2 Se dias. torcer para ficar bonita, né? E combinar com o tapete. Eu vou olhar, meu cliente vai me chamar, vai falar, Roberta, eu quero, esse meu tapete é laranja, Eu entendi. a parede é vermelha, Eu entendi. pinta um quadro para colocar aqui. Tá. Roberto, tem uma outra pergunta que eu quero te fazer aqui. Quais são as atribuições de uma curadora? A curadora de Eu arte, estou falando atribuição, mas posso chamar de responsabilidade, tá? Dá na mesma coisa. quando você vai fazer uma exposição de arte, você tem que ter um curador de arte, porque é ele que faz a harmonia das obras de arte, tanto nas cores, na dimensão, em tudo. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu fiz uma exposição de arte agora, dia 25 de setembro, em Franca. Eu mesma fiz a curadoria de arte da minha própria exposição. Antes, eu teria que contratar uma curadora de arte, porque eu não saberia fazer a harmonização, a combinação dessas obras de arte, tamanho. Porque se você não tem essa noção, tem só pelo profissional como design de interiores e artista plástico, que não tem nada a ver com curadoria de arte, aí você não consegue fazer. Para o assinante entender. Então, primeiro você faz uma análise da área, do cenário, do espaço que você tem, para depois você poder definir um conceito e fazer a sua Você vê a exposição. possibilidade, o Tá. curador de arte vê a possibilidade de fazer uma exposição de arte naquele espaço. Tá. Essa minha última exposição eu fiz na piscina. Então, mas necessariamente você tem que saber qual é você tem que ter um público-alvo para isso ou não? Fica uma coisinha aberta. O que vale é o seu conceito ali.
Eu fui fazer curadoria de arte para avaliar as minhas obras de arte e para avaliar os meus quadros decorativos. Entendi. E para fazer exposição de arte. Eu não trabalho no ramo de curadoria de arte, eu não sou específica nisso. Eu tenho formação, especialização, capacitação para fazer. Só não está desenvolvendo isso. Não, eu desenvolvo para mim, para os meus objetivos mesmo, para as minhas exposições, eu não pago para alguém fazer para mim. Perfeito. Agora, mas para o dia a dia, para a sua atividade enquanto designer de interiores, em algum momento você usa essa técnica e agrega? Não uso. Não uso a da curadoria. Porque não precisa? Porque é específico curadora de arte. Seria só para uma exposição de arte, então. Seria. Que é o que eu estava te dando de exemplo. Eu fiz uma exposição de arte. Então, eu tinha um hotel inteiro para escolher onde eu ia fazer a exposição. Entendi. E eu escolhi a piscina. O curador faz o quê? Ele vai, olha e vê a possibilidade de fazer a exposição aonde o artista plástico quer fazer. E geralmente a gente faz exposição coletiva, com 4, 5, 6 artistas plásticos. Roberta, nessa sua área, onde é possível chegar? Tá? Porque eu fico pensando aqui, até um ambiente para uma criança que nem chegou ainda, né? Tá? Mas você precisa contemplar também, porque de repente é uma exigência desse ou daquele cliente, né? Então você tem um caminho ainda muito extenso aí para percorrer. Você acha que a arte está caminhando muito rapidamente, a evolução nessa área, e aí você teme, vez ou outra, não poder ir se adequando às exigências? Onde é que nós vamos chegar nesse ponto? Olha, tá tudo muito rápido. É muito louco isso, muito né? louco, mas tá tudo muito fácil também. Hoje a gente tem internet, hoje o cliente, ele conversa com você, quando ele te contrata, tem vários nichos, né? Tem gente que tem dinheiro para fazer, tem gente que não tem. Quem não tem vai buscar internet, vai buscar TV, vai buscar informação em revista. Quem tem condições financeiras de fazer a parte de design, vai fazer até o quarto do bebê. Vai fazer tudo. Porque não tem sobra de material, em todos os sentidos. Desde a cortina, o design de interiores ele faz a cortina, ele escolhe o tapete, o berço, a cozinha, a churrasqueira. Roberto, quero retomar com você a questão dos hotéis. Me parece que é isso que está tomando todo o seu tempo hoje, né? Prazerosamente, que bom que a gente coloque isso aqui, né? Hoje, esses hotéis, eles têm lá, você falou que são 3, 4 proprietários, é isso? São. Tá. E, obviamente, cada um tem o seu, né? Particularmente o seu gosto lá, mas não é o caso aqui. O que eu queria dizer para você é o seguinte, os hotéis são meio que padronizados, né? São várias cidades aí do interior de São Paulo. Não sei nem se tem em São Paulo, tem em São Paulo também? Tem, eles mesmo têm... assim mantém o mesmo padrão? Todos são o mesmo padrão. Tá, então vamos considerar que seja hoje um hotel 5 estrelas, tá? E amanhã ou depois eles mudam o conceito. Querem dar um up, sei lá, trabalhar com uma outra clientela, mudar o foco, buscar um outro público-alvo, né? Mais exigente, quem sabe, mais elitizado, e deixa dessa coisa do executivo, ficar 2, 3 dias a trabalho, a rigor, né? E aí? E você se mantém na equipe, e hoje você faz parte da equipe lá, né? Você está preparada, ou ainda que não esteja, né? Tem algo que possa preencher isso em você, esse avanço em termos de capacidade para você atender a esse pedido, a essa nova realidade, digamos assim? A gente vive em constância mudança, né? A gente vai mudando, constante mudança, desculpa. E os hotéis também, eles vivem mudando. E se isso vir a acontecer, a gente vai mudar também. Roberta, esse hotel, obviamente que a gente está falando muito aqui de executivo, enfim, mas de repente, né, vai ter lá uma palestra, vai ter um show, então vem um artista, precisa de um local, sei lá, um pouco mais sofisticado, né? Então esses setores, quer me parecer que trabalham com decorações diferenciadas ou não? E você também faz um processo de adaptação? Como é que é? Existe todo um processo diferenciado. Vou te dar um exemplo. Vem um artista aqui em Sorocaba no hotel da Rede Nacional Inn. Então ele fica numa suíte presidencial, onde ela é maior, onde ela tem uma mesa para fazer reunião, se ela precisar. Tá, mas a decoração desse espaço também passa por você, é de sua responsabilidade também. Se está na construção, passa. Se é para reforma, passa depois. E ele é muito diferente, por exemplo, para o ambiente daquele executivo que veio para ficar 2, 3 dias, que está numa classe diferenciada, por exemplo? É diferenciado pelo valor, pelo tamanho, pela quantidade de pessoas que vai ficar. Que nem a presidencial, ela tem uma sala,
Tem uma sala de reuniões, tem o quarto, tem 2 banheiros, é diferente de um quarto que tem só a suíte e o banheiro e 2 camas. Entendi. Que esse seria para o hóspede comum, que vem numa empresa, que está passeando. Que é diferente, porque uma equipe de cantores, por exemplo, eles vêm 20 pessoas, eles pegam um andar inteiro. Então eles têm que fazer uma reunião antes, uma reunião depois. Então eles precisam diferenciado, a necessidade dele é diferenciada de um outro hóspede. Nesse hotel que tem todos esses, contempla aí todos os, né, as exigências, digamos assim, do cliente, tem um setor que para você é um desafio maior, que te dá um pouco mais de trabalho, mais concentração, por exemplo? Porque uma coisa é você trabalhar o restaurante, por exemplo, daquele hotel. A outra coisa é o ambiente onde tem as palestras, onde tem os espetáculos, sei lá, um teatro, por exemplo, né? E de repente você vai lá para a piscina, que aí já é lazer, já é mais recreação, enfim. Isso tudo também se torna um grande desafio para você. Você hoje está apta para todas essas atividades aí? Eu estou fazendo as mudanças. A Rede Nacional IN, quando eu entrei, ela já existia, né? Já existia todo esse processo. Então eu fui chamada para fazer a harmonização desses ambientes, porque eles já estão prontos. Eles não têm nenhum hotel em construção nesse momento, que eu tenha sido chamada para fazer o antes. Entendi. Todos os hotéis que eu fui, da Rede Nacional IN até hoje, eu fui para fazer essa adaptação, essa harmonia do que já existia. Por que eu falei em desafio? Porque é interessante, né? Você acabou de falar, mas tem um espaço aqui que é a suíte, por exemplo. Não, daí eu ia falar de casamento, eu ia... Não, porque num determinado setor, todos eles vão se encontrar. É verdade. Você entende onde eu quero chegar? E aí como é que você faz? Pô, mas caramba, aqui eu vou fazer então um ambiente que contemple quem? Aquele que veio para uma núpcia, por exemplo? Como mas você é que daí, o que está diferenciado é no valor da tarifa. Perfeito. Porque, por exemplo, aí são os valores, a então, suíte comum hoje custa R$130, com café da manhã. A presidencial é R$700. Roberto, então, eu estava pensando em te contratar aqui, pelo jeito, não dá, né? Você respira a rede de hotéis aí 24 horas, é isso, né? 24 horas, eu não consigo trabalhar fora os hotéis. Tá bom, eu quero saber o que você vai mostrar pra gente daqui a pouquinho no programa Se Joga Decor. Hoje nós vamos, não sei nem se eu poderia estar falando, porque não abriu ainda esse bar e restaurante aqui na cidade de Sorocaba, que é o Astuto. A gente vai gravar lá daqui a pouco e vai mostrar toda a harmonização desse ambiente. Não se joga decor. É outro desafio, é? Outro desafio. Tá, aí bacana. Então, quando você busca uma mídia para expor esse seu conhecimento, né? O que você espera de quem está do outro lado? É uma prestação de serviço ou é apenas que as pessoas tenham conhecimento de que realmente você é capaz de fazer isso? Eu tento mostrar para o cliente, para o telespectador. Tem uma blogueira do seu lado, né? Tenho, de moda, que não tem nada a ver com o que eu faço. Será que não tem mesmo? Vocês já pensaram nisso? Assim, eu acho que tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. Mas a gente tenta passar para o telespectador que a gente pode adaptar tudo. Entendi. Tanto na área dela, quanto na minha área. Sem fugir do conhecimento. Sem fugir do conhecimento. E a gente está aprendendo o tempo todo. Tá bom, então convida as pessoas para te acompanhar daqui a pouquinho. Então não saiam daí, daqui a pouco Se Joga Decor, a gente vai estar num bar, vai ser bem legal, ele vai inaugurar daqui a um tempo, que eu não posso falar quando. A decoração lá ficou muito boa e vai ter uma obra de arte minha lá gigante. Tá certo. E fica aqui o nosso melhor, muito obrigado pela sua companhia, continue conosco, daqui a pouco tem mais coisa importante aqui para mostrarmos. Esse é o Canal 23, é por aqui que a cidade acontece.